Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a vos dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque recebera do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados filhos, sentemos-nos um pouquinho. A palavra de Deus hoje nos traz celebrar uma solenidade chamada Santíssima Trindade. Por quê? Porque a nossa fé, nós cremos no único Deus, que por seu poder e força se divide em três pessoas, que é o Muito bem, se divide. Mas como é que se dá isso? Mas como é que pode? Nós somos monoteístas. O que é isso? Nós cremos em um único Deus. Antigamente, bem antigamente, e ainda há pessoas assim, que têm vários deuses, acreditam em vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrela, Deus Passarinho, Deus Periquito, e aí vai acreditando, vai aparecendo, vai acreditando, não é? Mas nós não, nós cremos em um único Deus, que na explosão de amor, pela sua força, se divide em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, para nós, é uma loucura entender isso. É uma loucura. Para que nós consigamos absorver melhor isto, Deus nos envia o Espírito Santo, que foi nos dado em Pentecostes, que celebramos no domingo passado. Ele nos envia o Espírito Santo para quê? Para que nós consigamos entender sem compreender. Consigamos absorver a verdade do céu sem nos atrapalharmos, porque nós não sabemos explicar. Porém, o Espírito Santo vem em nosso socorro para nos ajudar a acalmar a nossa coisa. Por quê? Porque todos nós temos uma busca de querer saber as coisas, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Todos nós temos uma sede, né, de querer saber. Isso é ruim, não, é bom. Conhecer, saber é bom. É capacidade, isso é muito bom. Mas quando diz a respeito de Deus, há uma parede aí. Uma parede
que nós não conseguimos o quê? Subir, ultrapassar. Deus diz assim, olha, até aqui você pode ir. Vamos lembrar de Adão, nosso primeiro pai, e Eva, nossa primeira mãe. Lembramos dele no livro de Gênesis. Deus vai dizer assim, olha, tudo pode, mas dessa árvore não pode. Ali nasce o limite. Ou seja, pode tudo, mas isso aqui não pode. E nós, pessoas humanas, temos a tendência muito grande de querer o quê? Ultrapassar o limite. Já viram essas pessoas, artistas em especial, né? Tem uma artista que eu não vou falar o nome porque o padre está gravando, né? Para não ser processado, né? Tem uma artista que já está no seu 7º casamento. 7º casamento. Ou seja, as pessoas não perceberam o seu limite. Onde está o limite? Olha, para nós de igreja é até aqui. Passou daqui, não. Então, pessoas fazem na sua vida uma vida que não tem o que? Limites. E quando nós vivemos uma história sem ter limites, sem ter disciplina, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, na verdade é minha sobrinha neta, eu já sou tio-avô, né? Então, ela chegou lá na casa da avó, na casa da minha mãe, no caso, da Bisa, né? E rabiscou lá a parede lá. Rabiscou o sofá. E alguém chamou a atenção dela. Mas olha, a criança, ela precisa ser do quê? Ser disciplinada. Não que a criança fez errado, porque ela quis errar, mas ela não tem noção. Quem é que dá noção para a criança? Os pais. Os pais dão o que para a criança? Limites. Ou seja, até aqui pode, aqui não pode. Por exemplo, qual é a dificuldade que eu vejo com os pais de hoje? Dar limite aos filhos com o celular. O que é dar limite para os filhos? Dizer, olha, isso aqui não pode, agora não pode. Dar limite. E nós não conseguimos absorver o limite. Então, por isso nós vemos pessoas que passam de religião para religião. Era protestante, virou católico. Era católico, virou protestante. Era macumbeiro, virou católico. Era católico, virou macumbeiro. Por quê? Porque não encontra o limite. Nós temos o nosso limite. Por isso que Deus não se deixa o quê? Se desvendar na totalidade dele. E aí, nós vamos entender que a primeira leitura que nós ouvimos do livro da sabedoria, do provérbio, diz, fala assim a sabedoria de Deus. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Ou seja, está falando de Jesus Cristo. Jesus foi criado ou foi gerado? Jesus foi criado ou foi gerado? Ele foi gerado. Lembra da oração do credo maior, que diz que Jesus Cristo foi gerado e não criado? Foi gerado. E aqui nós vamos compreender a dimensão da nossa fé
e entendermos que o Espírito Santo vai nos ajudando para que nós possamos acalmar o nosso coração e dizer que Deus não é vendável, ou seja, Deus não vai se revelar para nós na totalidade. Veja bem, na totalidade. E aonde Deus se revela? Revela-se no seu Filho Jesus Cristo, que nos apresenta o Pai. E aí, o Filho nos envia quem? O Espírito Santo, que vai nos ajudar. Aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar a fortalecer a nossa fé, para que a dúvida que aparece na nossa vida não nos tire da presença de Deus, porque muitas vezes a busca de querer descobrir na totalidade Deus nos afasta de Deus. Tem um filósofo antigo, alemão, chamado Nietzsche, e Nietzsche disse assim nos seus escritos: eu vou matar Deus. Não, nada dessa história de Deus. Você não precisa de Deus. Matei Deus. E aí, os escritos de Nietzsche, desse filósofo, foi fazendo com que ele próprio entrasse aonde? Qual foi o fim de Nietzsche? Qual foi o final do Nietzsche? O final da vida de Nietzsche foi no hospício, porque ele não conseguiu matar Deus. Não conseguiu matar Deus. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos impede de matar Deus. Eu posso viver sem Deus? Claro que não. Claro que não. Mas eu posso ignorar a Deus? Posso. Posso passar aqui pela igreja, fingir que Deus não está aqui, que Deus não existe. Posso. Eu posso ignorar. Por quê? Porque eu sou um ser inteligente. Então eu posso, na minha inteligência, ou seja, na minha rácio, na minha razão, eu posso amar e não amar. Posso. Mas matar Deus, eu não posso. Não tenho como matar Deus. Tenho como não vir à missa. Não vou mais à missa. Não quero mais rezar. Posso. Isso tudo eu posso. Mas a essência que é Deus, eu não posso tirar. Então nós vamos compreendendo a dimensão do amor. Agora o padre vai tentar explicar o amor, né? Casal casado com filho. Venha cá. Aqui. Vocês. Não, você fica aí. Vem. Casal, fica aqui na frente. Isso, fica aqui na frente. Entenda que é o amor. O que é o amor? Nós sabemos amar? Não sabemos amar. Ainda não sabemos amar. Por isso Deus nos envia o Espírito Santo, que no Espírito Santo nós conseguimos amar. Por exemplo, ela casada com ele, e o amor deles gerou um filho, tá? Porém, o que eu quero dizer é o seguinte: ela não consegue amar se ela não tiver alguém para amar. Você tem cachorro, gatinho? Tem gente que tem cachorro, gatinho? Tem. Cachorro, gatinho, né? Ratinho, aquele ratinho aqui, passarinho, né? Tudo bem. O cachorro e o gatinho te amam?
O cachorro, o gatinho te ama. Aí tem gente que diz assim, fica com o papai, com a mamãe. Fala assim, é neném da mamãe pro cachorro. Fala assim, né? Não fala assim? Fala assim. Só que o cachorro consegue te amar? Não consegue te amar. Ele não consegue. Por que ele não consegue te amar? Porque ele não tem o raciocínio. Ele não consegue te amar. Ele consegue te imitar. Da forma que você o trata com carinho, ele também vai te tratar com carinho. Mas não no rácio. Então, para que ela pudesse amar, Deus fez, ou ele pudesse amá-la e ela amá-lo, Deus fez semelhança. Lembra do livro de Gênesis? Adão e Eva, Adão estava no paraíso e tinha tudo lá: cachorro, gato, coelho, papagaio, periquito, tinha tudo lá. Mas Adão não era feliz. Por que Adão não era feliz? Porque ele não conseguia amar nada daquilo. Não conseguia amar, ele não conseguia amar. Não era possível ele amar. E aí, Deus viu a infelicidade de Adão e constituiu a mulher. E a partir daí, Adão começou a amá-la. Por quê? Porque é semelhança. Ela é como eu. É semelhança. E nisto aqui houve o amor. E porque houve o amor, gerou amor. Se não, eu não posso amar um cachorro, uma cachorra, na mesma dimensão que eu amo uma pessoa humana. Porque o amor, sexualmente falando, é o amor eros, que nós comemoramos agora no dia dos namorados, né? Dia 12. Dia 12 é o dia do eros. O eros é o amor carnal. É o amor físico. Você pode namorar, pai? Ainda não. É o amor carnal, é o amor físico. Entendeu? Então é o eros. Porém, Deus ama não no amor eros, mas no amor ágape. Quer dizer, um amor que sai de si para o outro. É um amor na totalidade. Então, pode ser da casalzinho, obrigado. Nós não conseguimos amar na dimensão que não seja a partir de Deus, do Espírito Santo. E aí eu quero mostrar o quê? A solenidade da Santíssima Trindade. Deus explode de amor, envia o teu Filho Jesus Cristo, e o Filho Jesus Cristo nos explode de amor e envia para nós o Espírito Santo. Para quê? Para que nós não esquecemos da essência mais importante da nossa natureza: amar. Amar. E aí, aqui mora a Santíssima Trindade. É o amor. É o amor na totalidade. Por isso, hoje, nessa solenidade, nós queremos entender, nós queremos compreender a importância de fazermos com que esse amor trinitário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que este amor trinitário se revela em um único Deus. O amor deles é tão grande, que eles se amam da forma tão bela, tão grande, que torna-se um mistério da Santíssima Trindade. Um mistério. Então, amados filhos, hoje entendamos que o amor de Deus nos une, e o amor de Deus faz com que nós consigamos amar a Deus sem querer descobri-lo na totalidade. Simplesmente eu te amo. Simplesmente eu te quero.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.